pessoal, bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar de negócios. Uma holding é uma empresa que controla várias empresas, muitas vezes de segmentos diferentes e até em países distintos. Mas como uma empresa desse tipo consegue gerar estratégias? Que tipos de estratégias são geradas por essa empresa? A pergunta a ser respondida pelo programa de hoje é a seguinte: quais são as estratégias de uma holding? Vamos descobrir? Bom programa. Para que a gente possa responder a pergunta do programa de hoje, quais são as estratégias de uma holding? Primeiro é preciso conhecer um conceito chamado estratégias corporativas direcionais, mais conhecida nas empresas como diretrizes da holding para determinada organização. Estratégias corporativas direcionais são orientações que uma empresa controladora fornece às suas controladas com o objetivo de nortear a formulação de suas estratégias. Ou seja, são diretrizes para evitar que uma empresa controlada avance no espaço de uma outra empresa do mesmo grupo. Mas e a empresa holding? De onde ela escolhe suas estratégias? Que tipo de estratégias são discutidas, selecionadas e implementadas numa holding? Para um maior aprofundamento nesse tema, nós vamos descrever a seguir uma tipologia de estratégias corporativas para um grupo controlador. O primeiro tipo de estratégias que uma holding pode apresentar são estratégias de parceria. A primeira delas é a joint venture, que é a junção de duas ou mais empresas com o objetivo de realizar uma atividade econômica comum por um determinado período de tempo. As empresas que se unem são juridicamente independentes e podem criar uma nova empresa para determinada atividade ou simplesmente associarem-se como um consórcio. Um bom exemplo disso, que foi visto nos últimos anos, foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. As empresas, por exemplo, de infraestrutura, que atenderam a um evento, fizeram esta parceria, esse consórcio. O segundo tipo de estratégia de parceria são as Venture Capital, que é uma modalidade de investimento que consiste na participação acionária em empresas com alto potencial de crescimento no curto e no médio prazo. Um bom exemplo desse tipo de parceria é a compra de parte da Simpor Cimentos de Portugal pela Votorantim. E o terceiro tipo de estratégia de parceria é a aquisição, uma compra total ou parcial do capital de uma empresa. Um quarto tipo de estratégia de parcerias é a fusão por incorporação. Ela ocorre através da transferência global do patrimônio de uma ou mais sociedades para outra que se designa sociedade incorporadora. Um quarto tipo de estratégia de parceria é a fusão por concentração. Ela acontece por intermédio da constituição de uma nova sociedade para a qual se transfere os patrimônios das empresas fundidas e se atribui aos sócios e acionistas as respectivas partes do capital. E, por fim, a franquia ou franchising, que é um sistema de venda de licença criando várias filiais para um negócio e possibilitando a uma pessoa abrir seu próprio negócio com base no estabelecimento original, utilizando seus produtos, processos, marca e método de gestão. Também muito conhecido do público de um modo geral. Um bom exemplo disso é a Cacau Show. Um segundo tipo de estratégias que uma holding utiliza são as estratégias de integração vertical. Esse tipo de estratégia também é conhecido como crescimento por concentração vertical, que é a aquisição de outra empresa dentro do mesmo segmento de atuação. Neste caso, podem ser adquiridos fornecedores, canais de distribuição,
concorrentes ou até mesmo empresas clientes que são entregues à empresa do grupo atuante naquele segmento. Um terceiro tipo de estratégia de uma holding são as estratégias de inovação. Neste caso, cabe saber em que tipo de inovação o grupo deseja investir. Numa linha de produtos inovadora, numa nova forma de produção ou de prestação de serviço, o que altera os seus processos operacionais, num novo jeito de relacionar-se com seus empregados, o que altera a gestão da empresa, num negócio inovador ou numa tecnologia avançada. Muitas vezes a inovação reúne um conjunto desses tipos, por ser condição necessária para que ela aconteça. Um novo produto exige um novo processo ou uma nova forma de gestão ou mesmo o uso de uma nova tecnologia. Uma ou mais empresas controladas, também conhecidas por unidades estratégicas de negócio, devem receber essa tarefa e esse investimento. Um quarto tipo de estratégia de uma holding é a estratégia de sustentabilidade, que é um guia, um meio de integrar todos os aspectos da sustentabilidade na rotina das operações das empresas controladas por um grupo. Este guia deve começar oferecendo informações socioambientais, junto com um diagnóstico do estágio em que se encontram as empresas controladas no tema sustentabilidade empresarial. E concluir fornecendo diretrizes que fomentem a sustentabilidade como uma estratégia de fortalecimento da competitividade de cada empresa controlada. Um quinto tipo de estratégias de uma holding são as estratégias de horizontalização, que significa investir na própria organização ou em suas empresas controladas, aumentando suas linhas de produto ou crescendo seu número de filiais geográficas dentro de um mesmo país de atuação. Este tipo de estratégia também recebe os nomes de crescimento orgânico ou de crescimento por concentração horizontal. Um sexto tipo de estratégias que uma holding pode utilizar são as estratégias de relacionamento. Mas relacionamento com quem, Walter? Com o governo, que são estratégias de entendimento e posicionamento com relação aos temas como os regulamentos de comércio e suas limitações, a política de impostos, o Código de Defesa do Consumidor, as leis trabalhistas de um determinado país, os programas de governo, os órgãos fiscalizadores, a política internacional do país, o nível de estabilidade do governo e as normas e técnicas de segurança. Esse tipo de estratégia também pode ser usada com os sindicatos. Neste caso, estamos falando dos planos de negociação direta com os sindicatos de temas como o estabelecimento da database, definição de jornadas e turnos de trabalho, acordo para remuneração variável coletiva e qualquer outras demandas coletivas dessas entidades em nome de seus filiados, das suas empresas controladas. E, por fim, o último tipo de estratégia que uma holding pode adotar são as estratégias de globalização. Quando uma empresa deseja se internacionalizar. Nesse caso, é necessário saber qual será seu método de entrada no mercado internacional e qual a estratégia de relacionamento entre as diversas filiais internacionais e sua holding no país de origem. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dois temas. No caso do método de entrada, existem 4 deles disponíveis. O primeiro é chamado de exportação ocasional. Consiste em fazer seus produtos conhecidos no mercado internacional, mas ainda sendo produzidos no seu país de origem. O segundo seria o licenciamento, que é a exportação por intermédio de um agente, onde a empresa fornece regularmente seus produtos para outros países através de um importador no país de destino. O terceiro seria a aliança estratégica, aquisição ou filial, que é a exportação por intermédio de uma filial comercial, que pode ser própria, em parceria com outra empresa no exterior, ou ainda adquirida pela compra de uma empresa no país de destino para comercializar seus produtos. E, por fim, uma nova subsidiária integral,
que é a implantação produtiva que substitui total ou parcialmente o fluxo de exportação, ou seja, uma fábrica ou prestadora de serviço nos países alvo da internacionalização. O segundo aspecto das estratégias de internacionalização seria o tipo de relação entre as filiais internacionais e a sua holding no país de origem. Neste caso, a gente tem 3 tipos de estratégias de internacionalização. A primeira é chamada de global. Este tipo de estratégia compreende uma maior padronização de produtos ao longo dos mercados territoriais. É uma estratégia pela qual a empresa fornece produtos padronizados por meio de suas filiais territoriais, sendo que a estratégia competitiva é descrita no escritório central, no país original da empresa holding. O segundo tipo seria a estratégia multilocal. Neste caso, as decisões são descentralizadas ao nível de unidade comercial estratégica de cada país, de forma a permitir a criação de produtos sob medida para o mercado local. E, por fim, a estratégia transnacional, que é um mix das duas primeiras. Nessa modalidade, a empresa procura obter tanto eficiência global quanto resposta local. Ela deve estabelecer uma visão compartilhada e um compromisso individual por meio de uma rede integrada. É uma estratégia intrincada em seu uso devido aos seus alvos conflitantes. Para finalizar, pessoal, vale dizer que várias dessas estratégias são adotadas anualmente pelas empresas controladoras, as chamadas holdings, visando manter seu portfólio de negócios atualizado e saudável, melhorar a gestão de participações no capital de outras empresas e garantir o nível de controle desejado sobre as empresas de um determinado grupo. Este foi o nosso programa de hoje. Espero vocês no próximo. Até lá!